1º de Maio, Lisboa. Isto remete-lhe para alguma coisa, o 1º de Maio? Dia do Trabalhador. Sim. Como é que é celebrado em Lisboa? Normalmente com a manifestação da CGTP que vai até a Alameda, não sei de onde é que parte. Da Almirante Reis, só da Almirante Reis, mas não sei de onde é que parte. Não sei se é daqui da Baixa, mas acaba na Alameda. E no passado? Faz ideia como é que era a tradição No passado é em Lisboa? em Lisboa? Não faço a mais pequena ideia. É um tema muito desconhecido, não é? Da maioria dos lisboetas. Sim. Última pergunta que é, sabe se há algum momento em que foram proibidas, deixaram de se poder fazer as manifestações do 1º de Maio? Acho que só se for na altura antes do 25 de Abril, não faço a menor ideia, mas se calhar antes do 25 de Abril isso acontecia. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. O 1º de Maio de 1974 é, para muitos, a primeira e inesquecível manifestação pública, coletiva e popular da liberdade inaugurada pela Revolução do 25 de Abril, apenas uma semana antes. Unidade dos trabalhadores, unidade do povo, unidade dos comunistas e socialistas, unidade com os católicos e liberais, que nesta hora decisiva para o futuro de Portugal querem lutar unidos para assegurar ao nosso povo um futuro de democracia, de paz e de independência nacional. Mas a primeira celebração do Dia Internacional pela Luta dos Direitos dos Trabalhadores começou a realizar-se em Lisboa logo em 1890, no momento em que muitas outras grandes cidades do mundo adotavam a resolução do Congresso Internacional de Paris de 1889, em memória da revolta de Haymarket, ocorrida 3 anos antes e em que uma greve geral resultou na morte e posterior enforcamento dos chamados mártires de Chicago. Com a desconfiança das autoridades políticas e policiais da época, no 1º dia de maio de 1890, um verdadeiro exército operário que vivia amontoado em pátios e vilas operárias sem condições de salubridade reuniu-se na então recém-inaugurada Praça dos Restauradores e percorreu algumas das principais avenidas da capital, a da Liberdade, território por excelência da Lisboa burguesa, em direção ao Cemitério dos Prazeres, em luta pela redução de horários que chegavam por vezes às 14 ou 16 horas de trabalho e por uma legislação sobre o trabalho noturno, feminino e dos menores. Ganhava voz a população operária de Lisboa numa festa de luta e de luto com altos e baixos e que nem os 48 anos de ditadura, instituída em 1926, há exatamente 100 anos, e depois o Estado Novo, conseguiriam, na totalidade, silenciar. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos mergulhar na Lisboa operária e viajar até ao 1º de Maio da história. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros.
Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Para nos falar sobre este tema, o primeiro de maio em Lisboa, não é aquele primeiro de maio depois do 25 de Abril, mas o primeiro de todos, está Ana Alcântara, investigadora do Instituto de História Contemporânea, professora da Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, obrigada. Ana, especialista sobretudo nestas questões, dos movimentos operários em Lisboa, sobretudo na década de 1890 a 1900, mas esta história tem um passado e um contexto, não é? E vivemos numa Lisboa ainda a sobreviver um século depois de um terremoto devastador, primeiro que tudo, que a desorganiza muito e a desestrutura muito. Uma ida da corte, invasões francesas com a ida da corte para o Brasil, os grandes ideais britânicos, franceses, etc., do absolutismo e do liberalismo que estão vigentes em todo o século XIX, e uma classe operária ainda muito incipiente que começa a surgir, não é? De forma muito lenta, mas que apesar de tudo existe. É uma Lisboa, de alguma maneira, ali em transição entre a Lisboa liberal e a Lisboa republicana. É uma Lisboa que se está a tentar definir também enquanto capital também do que é isto ser capital capital de um país, não é? Mas numa Europa também em transformação, uma Europa a industrializar-se, não é? De alguma maneira. Sem dúvida. E Lisboa faz parte também desse, e a mudar-se também ideologicamente. Os movimentos socialistas, não é? Internacional socialista, estão a surgir neste momento. Sim. O século das revoluções, não é? O século XIX. Exatamente. E Lisboa, devo dizer, estava no centro também dessas discussões, porque as discussões dos movimentos operários, movimentos feministas, os movimentos negros, etc., estavam a acontecer em Lisboa, ou seja, ela não estava, as coisas não aconteciam 50 anos depois, como às vezes temos a tentação de dizer. Sim, é muito rápida a passagem das ideias, não é? Está-se no centro das ideias, mesmo em termos de ideias dos ideais educativos, de uma educação para todos. Já se está também em Lisboa, isso está-se a discutir, e são intelectuais lisboetas que também falam disso, e no movimento operário isto é muito claro. Não é? O movimento operário está neste momento, no final do século XIX, imbuído destas ideias revolucionárias que estão no mundo europeu, no mundo americano, não é? E ao ponto de... não sei se saltamos já para isso, mas quando no Congresso de Paris se decide que o 1º de maio, em 1889, que o 1º de maio vai ser o dia comemorativo dos trabalhadores, da festa da luta dos trabalhadores, não é? Internacional, uma data internacional, essa decisão, quando é tomada nesse Congresso de Organizações Operárias Europeias, há 2 representantes portugueses. Não é? Em Paris, no Congresso das Associações Operárias. Então, de alguma maneira, não era algo que acontecia que se ia atrás, não é? A primeira vez que se comemorou internacionalmente o dia do 1º de maio, aconteceu em Lisboa. Aconteceu no Porto, aconteceu em Setúbal, mas Lisboa é assim, sendo a capital, não é? E é o que eu estudei de alguma maneira. Já vamos ao esse primeiro de maio, que é uma data extraordinária, também surpreendente da forma como foi comemorada e das suas características, mas então gostava que tivéssemos uma ideia de como é que seria essa Lisboa operária, digamos, nas décadas antes, não é? Portanto, havia já fábricas na cidade, eram na própria cidade, eram fábricas de que esta população que trabalhava nas fábricas vinha de onde? Então, a Lisboa operária desta altura eu poderia dizer que são 2 Lisboas, e é mesmo nesta altura, na última década do século XIX. Temos a Lisboa operária no centro da cidade. No centro. Com máquinas a vapor, com a maior concentração de população operária entre 1890 e 1900, está nos bairros centrais da cidade. Não é aquela ideia fora do grande centro em Alcântara? Essa é a tal
Lisboa em transição, isso está a começar a acontecer. Ok. Mas ainda temos um centro da cidade com máquina a vapor, com indústria, alguma indústria pesada, essencialmente fábricas e oficinas mais pequenas, de menor dimensão, mas ainda assim, maior parte da população operária estava no centro. Talvez por essa razão é que, ao caminharmos pelo centro, vemos muitas chaminés ainda existentes. Porque só em 1901 é que é proibido a indústria no centro da cidade. Ok. E isso empurra, de alguma maneira, uma quase gentrificação da ao contrário. cidade. Exato. Sim. Mas a periferia oriental, Xabregas, etc., e a periferia ocidental, não é? Alcântara, Ajuda, etc., estão, neste momento, também a surgir. E surgem, então, as fábricas de maior dimensão, que, ainda assim, aglomeram mais pessoas dentro da mesma instalação fabril, se quiserem, e que têm características interessantes. Por exemplo, tanto nas fábricas de algodões e de tinturarias da zona de Alcântara, como as fábricas dos tabacos e de algodões da zona de Xabregas, têm uma população operária algo diferente, porque são metade da mão de obra operária são mulheres, por exemplo. Enquanto no centro são 6%, se quisermos, não é? Ou seja, também está a surgir uma proletarização dessa força do trabalho, porque tem a ver com a forma da organização do trabalho, mas também como é que as pessoas está associado o trabalho e a habitação. Não é? Ok, estão intimamente ligadas, não é? Claro. Obviamente. E no centro temos temos as máquinas a vapor, uma diversidade de tipo de indústrias, mas também uma população operária que está num enquadramento heterogéneo em termos sociais, não é? Que se movimenta, que trabalha paredes meias com os cafés do Chiado. Pode dizer-se se isso haveria, digamos, instalações, digamos, oficinais ou fabris de pequena dimensão ao lado dos cafés, da brasileira e dos grandes cafés Havia finos. mesmo. Ou seja, aquela chapelaria que nós temos no Rossio, que faz esquina com a Ginginha, sabem? Sim, Que ainda lá está. na Rua do Carmo, não é? Não, cá em baixo, mesmo no Largo. No Largo, ao lado da Igreja de São Domingos. Certo, desse lado, ok. Do lado oriental do Rossio. Exato. Essa chapelaria existia em 1890, mas não tinha montra. Era uma fábrica de chapéus com máquina a vapor. Incrível. Ou seja, de alguma maneira, tal como havia fábricas de luvas na subida do Chiado. Não é? Era essa, eu estava a confundir justamente a luvaria da Rua do Carmo. Atrás, nas traseiras, tinha também uma máquina a vapor para a costura das luvas. São fósseis vivos nas verdade, ruas da cidade. E quem é que eram estas pessoas? Portanto, eram habitantes de Lisboa ou isto realmente é fruto de uma migração interna? Muito. Havia o êxodo rural, não é? A tradição que se fala muito, o êxodo rural vindo, não conseguimos identificar. Eu fiz um estudo preliminar para alguns bairros e dá para perceber, por exemplo, na zona de São Vicente ou da Graça, havia muita gente da zona das Beiras, por exemplo, não é? Porque isto, como qualquer movimento migratório, as pessoas seguem-se, depois casam entre si. Claro, veio o primo e o primo diz, trabalho para ti, vem para cá, claro. Mas era uma população muito heterogénea, ou seja, há muitos novos lisboetas. Há um grande crescimento demográfico nessa época para alimentar também esta nova indústria que está a surgir nas periferias. Não é? Porque a que está no centro vai tendencialmente desaparecer. Ok. Não é? Com a proibição da máquina a vapor, com a proibição de alguns produtos perigosos estarem a ser fabricados no porque eram incompatíveis com a vida, digamos, urbana. Com a transformação da cidade, porque a cidade burguesa também se está a transformar, não é só a cidade operária, elas convivem, não é? E neste momento a cidade burguesa também está a afirmar-se no Chiado, a afirmar-se nos jornais, através de imensos jornais que surgem, as lojas, o passeio público, a Avenida da Liberdade, em 1890 também temos a inauguração do monumento aos restauradores, temos um ano antes as comemorações de Camões, etc. Também, Claro. a burguesia também se está a afirmar e também está a afirmar-se enquanto ator político e social na cidade. Não é? Muito bem. Para terminarmos aqui a nossa, digamos, geografia mental da cidade,
Portanto, temos este centro da cidade, temos 2 eixos, um a ocidente em Alcântara, que também acompanha a Ribeira de Alcântara, a atual Avenida de Ceuta passa por cima desse leito, e a Ribeira de Chelas, não é? Portanto, o lado oriental, também uma zona, ainda hoje tem uma feição muito operária, não é? É verdade. E a própria Alcântara também, se nós estivermos com atenção. Havia mais algum eixo, digamos, em Lisboa digno de nota? O maior eixo de, se dissermos, acumulação de fabril e oficinal, atenção, muitas destas fábricas são oficinas com 5 trabalhadores, com 7, com 10, mas depois temos o Arsenal da Marinha com 1000 ou uma imensa gente, não é? Mas então temos estes 2 polos, não é? Chabregas, a zona que não é só a Alcântara, é também o Vale da Alcântara, não é? E depois há o centro, e é a habitação operária que vai ocupar os espaços. Vamos já falar desse assunto, porque as pessoas têm de viver em algum lado. Exatamente. Imagino que essa migração interna tenha provocado imensos constrangimentos numa cidade, lá está, que ainda, em muitos casos, ainda sobrevivia, ainda vivia as consequências do terremoto. É preciso ver. E as ruínas estão visíveis, não é? As ruínas do terremoto em muitos espaços ainda são visíveis. Não tinha havido ainda uma reconstrução, ainda mais nestas zonas mais periféricas. Claro, menos nobilitadas do centro. E então, o que é que se pode falar sobre, digamos, sobre estas condições de habitabilidade, sobre, portanto, como é que eram as casas, como é que eram habitadas? Há várias características da habitação operária neste período, mas o traço comum é as pessoas iam viver onde havia espaço, onde era possível, onde lhes era possível. Então, era possível em espaços que não têm muitas condições, ou seja, ou nas partes de trás de construções que já existem, os chamados pátios, muitos deles, os pátios operários, surgem nos espaços traseiros do edificado anterior, às vezes existe. até nobre de alguma forma. Alguns, não é? outros nem tanto. Como acontece na Zona da Graça, ou de Sapadores, por exemplo, certo. Que é mesmo no quintal de trás que faz, ou na Zona da Meia Laranja, por exemplo, também é muito característico nessa zona. Casal Ventoso, Campo exatamente, Maria Pia. Exatamente, Maria Pia, ou a Zona de São Bento. Mas temos também a construção de vilas operárias ou habitação operária em antigos conventos ou antigos palácios que ainda estavam meio em ruínas ou que ainda não tinham sido reabilitados. É preciso ver que houve uma desafetação, portanto, das ordens religiosas e, portanto, exatamente. Os seus edifícios, os conventos, foram utilizados para variedíssimos fins. E muitos foram adaptados. O Convento do Carmo, por exemplo, que um quartel da GNR era o Convento do Carmo, como é óbvio, e sei lá, muitos outros hospitais, e o Hospital São José. Muitos na zona da Alcântara, por exemplo, ou de Chabregas, foram adaptados a indústrias, não é? A fábricas. E depois essas fábricas, nessas zonas, esses donos de fábricas faziam muitas vezes habitação operária nos anexos do convento, por exemplo, não é? Temos o Pátio do Fiusa, por exemplo, na zona da Alcântara. Há uma série também de construção de bairros operários que não são bairros construídos de raiz, então, são aproveitamentos. A diferença entre vilas operárias e bairros operários existe? Assim, uma vila operária, um bairro operário é algo como se fosse um quarteirão inteiro para ser que é ou remodelado ou feito de raiz, como temos o bairro dos Barbadinhos ali ao pé da Graça, não é? Okay. Para população operária. A vila operária é uma construção mais pequena, mas que é construída de propósito para habitação. O pátio já é um reaproveitamento atrás de algo que existe. Do espaço livre, às vezes em ruínas, não é? Exatamente. Por exemplo, vilas operárias, temos, já que falamos na Graça, uma que está muito na moda porque é um polo de divertimento nos Santos Populares, a Vila Berta. Não é necessariamente, a Vila Berta tem sempre esta discussão, que não foi feita para ser uma vila operária. Okay. Ela é uma vila burguesa, feita por um dono de uma fábrica, que fez, até deu o nome da filha a essa vila, e depois nas caves das casas ou nas traseiras da Vila Berta, que dão para a rua de um lado e do outro, nas traseiras,
é que viviam os operários da sua fábrica. Ok. Um controle, é um bocadinho a lógica dos bairros operários ou das vilas operárias, por exemplo, a Vila Dias em Xabregas, as vilas operárias dessa zona de Alcântara ou de Xabregas, que são os próprios proprietários industriais que fazem habitação operária para tentar que os seus trabalhadores, de alguma maneira, estejam, diria, mais controlados, ou seja, são estas nova forma de ser operário nas periferias, que é o patrão, é também o dono da casa onde se vive. Senhorio? É também o senhorio, é também aquele que pode dar autorização para se fazer uma associação, por exemplo, em que se criam populações operárias muito mais homogéneas, ao contrário da população operária do centro, que é muito mais heterogénea, mas também ganha com isso um poder reivindicativo maior. Por exemplo, as jornas, o que se ganhava ao dia, não é? Isto não havia cá ordenado. O que se ganhava ao dia era muito maior, era mais no centro, entre os trabalhadores do centro da cidade, do que nestas periferias. Oferia-se mais rendimento. Os trabalhadores também industriais do centro também eram mais alfabetizados. As mulheres que eram operárias na zona central, perto de 50% dessas mulheres eram alfabetizadas, tanto quanto os homens. Ou seja, há diferenças significativas, de facto. Entre a caracterização dessa população operária nas periferias ou no centro é diferente. Antes de passarmos a esse tema da consciência, de certa forma, da consciência de classe, e para continuarmos aqui na habitação, há alguma ideia das condições de habitabilidade destas populações? Temos uma fonte muito interessante, que é o inquérito aos pátios operários, às vilas operárias de Lisboa, que nos foi um trabalho feito pela Câmara Municipal, por esta altura, no final do século XIX, que nos dá até descrições de uma série de pátios e vilas. Então as descrições, há vários graus, há algumas condições médias, mas outras era a destruir. Ou seja, o que se dizia é aquele não tinha pátio salvação possível. Não tinha salvação possível. Não há uma pia no bairro, não é dentro de casa. Isto já é um luxo. Exato. Não havia uma pia na rua sequer, não havia acesso à água, o chão era chão batido, não é? De terra batida, mas muitas vezes nem sequer tinha escoamento. Vidraças nas janelas, não é? Isso não existia, isso é outro luxo. Não é? E de alguma maneira embora também houvesse habitação operária com alguma dignidade, não é? Isto era muito heterogéneo, não se pode fazer um retrato, era tudo péssimo, não era tudo. Havia pessoas que viviam em furnas, não é? Porque há este levantamento e depois nem todos os tipos de habitação estão inventariados pela Câmara. Então é nas descrições de pessoas como a Angelina Vidal ou Raul Brandão que vamos nos jornais ou na literatura, como no Abel Botelho, por exemplo, no seu Romance Amanhã, que tem uma descrição também bastante interessante destas comunidades, que vão trazer outra leitura destas habitações. E temos as furnas, pessoas que viviam. Furnas são buracos na rocha, na zona da Ajuda, por exemplo. Ainda hoje se podem ver ali no Rio Seco, não é? E que eram habitadas, ou os bairros de barracas, na zona, por exemplo, do Casal Ventoso, não é? Abaixo da Meia Laranja. Que já tem todo este historial. É. Falaste aí da Angelina Vidal e eu não resisto a ler o texto que tu incluíste num dos teus trabalhos científicos, académicos, um texto de 1900 desta escritora lisboeta que diz: o Caneiro de Alcântara foi afamado como uma das coisas mais dignas de lástima e mais repugnantes da capital, fazendo dos surtos de febre tifoide algo recorrente, nomeadamente entre trabalhadoras e trabalhadores da Companhia Lisbonense de Estamparia e Tinturaria de Algodões, cujo aspecto denunciava bem o meio em que viviam. Portanto, temos aqui esta ideia até inclusivamente da saúde pública das doenças, não é? Grande parte da documentação que temos sobre estas populações, tanto o inquérito aos pátios operários, aos pátios de Lisboa, como os inquéritos às casas dos operários feitas no Boletim Industrial,
vem daí. A preocupação do levantamento das condições de vida destas pessoas vem daí, da manutenção da força de trabalho. Tem a ver também com desta tal convivência entre a Lisboa burguesa que se está a afirmar e a Lisboa operária que também se tenta afirmar e que está a surgir, e de alguma maneira também estamos num momento da consciência do que é isso, saúde pública, não é? E estamos a falar também de bairros como Alfama ou como Moraria, que muitos dessas casas, desses prédios ainda não tinham sido reabilitadas desde o terremoto, não é? Mas casas tradicionalmente de pessoas menos favorecidas da sociedade, não é? E esta uma densidade de ocupação gigantesca, tremenda, e que ainda se faziam pátios atrás destas casas e construções, ou seja, de alguma maneira a saúde pública é uma preocupação. E é uma das preocupações que faz com que, por exemplo, depois seja proibida a indústria dentro do centro urbano, de alguma maneira, para também haver uma salubridade melhor dentro da cidade. E que doenças é que ouve-se muito falar? Aqui falou-se da febre tifoide, por exemplo, mas havia... Temos surtos de tuberculose. E depois temos doenças como desde a sífilis e as gonorreias e tudo o que são doenças, por exemplo, questões relacionadas com doenças de pele, as pragas de insetos, de claro, piolhos, exatamente, ou seja, tudo o que se pode, era uma população, de alguma maneira, muito fragilizada em termos de, até porque a própria alimentação é difícil. Não é? As condições de vida são tremendas. O acesso a hospitais, tirando honrosas exceções como ali no Campo Santana, o atendimento do médico santo, não é? Como Cá debaixo da língua, sim, também. Já nos vamos lembrar, mas pronto, que tem uma estátua em frente à Faculdade de Medicina. Exatamente. Sousa Martins, que nunca quis ser santo na vida, não é? Pela biografia dele. Sim. Mas tirando alguns beneméritos, que também é um homem que vem da classe operária, não é? De alguma maneira. Ele é... Mas creio que até aqui num episódio sobre a presença africana de Lisboa, acho que ele tinha ascendentes africanos, sim. Mas voltando à Angelina Vidal, certo. A Angelina Vidal traz-nos esse retrato, porque a Angelina Vidal tem uma particularidade muito interessante, porque ela vivia junto das comunidades operárias, não é? Ela é uma mulher que era filha de um maestro, uma menina de bem, não é? Que sabia falar francês, tocar piano, mas de alguma maneira depois casa com um médico e de alguma, não sei exatamente como, mas ela associa a sua luta feminista, se quisermos, à luta operária, e é das primeiras mulheres a escrever sobre as mulheres operárias e sobre as condições específicas. E ela foi professora, além de poetisa, jornalista, etc., foi professora na Voz do Operário e vivia ao lado, que é uma das outras zonas com uma grande densidade de população operária, nomeadamente das fábricas dos tabacos. E é uma personagem também muito, muito interessante. Está mesmo a pedir para nós passarmos ao tema seguinte, ao subtema seguinte, que é, na verdade, na consciência de classe, mas eu não resisto a perguntar-te ainda relativamente aqui à habitação, o que é isto das casas de Malta? É outra forma de habitação, que eram pessoas que vinham sazonalmente trabalhar para Lisboa. Por exemplo, a descarga, a altura em que se faz as descargas do sal que vem do Sado, por exemplo, ou que vem de Aveiro. É que depois se faz a descarga do sal para depois ser empacotado e ser exportado, por exemplo. Nesta altura o sal ainda, a eletricidade não havia frigoríficos por todo lado. A conservação dos alimentos. O sal é essencial. Mas há outros exemplos que é havia pessoas que vinham sazonalmente trabalhar, ou trabalhar para vários, ou até para... Quando é preciso fazer obras, não é? É preciso mão de obra, não é? Neste momento também é um assunto. E as pessoas juntavam-se, em vez de alugarem uma casa, era uma casa comunitária, uma espécie de grande espaço onde cada um tinha um colchão e um prego na parede para as suas... e alugavam... Um prego para colocar a roupa, por exemplo? A sua roupa, okay. Por exemplo. Não é? Então as casas de Malta são casas de muita malta, que se junta muita gente e que não é propriamente ninguém. Muitas vezes são os patrões que
arranjam essas formas de habitação. Pois. Claro que muitas vezes, como deixa de haver a industrialização na cidade de Lisboa, também faz com que deixe de haver tanto trabalho sazonal, esse tipo de habitação permanece e vai permanecendo com, às vezes, famílias de muita gente a viver no mesmo espaço. Ana, eu diria que permanece até aos dias de hoje. Os paralelismos que nós conseguimos encontrar com o nosso tempo, não é? A mostrar-nos que estes fenómenos são muito mais universais e são completamente independentes de nacionalidade. Portanto, aqui estamos a falar de pessoas de Portugal, portugueses, não é? Portanto, claro. É uma questão da relação entre a ausência de condições para trabalhar, para habitar, e a presença dessas condições. E a necessidade da mão de obra, não é? Porque aconteceu em Lisboa é que Lisboa estava de facto a sofrer uma mudança também urbanística, e como a mudança urbanística é necessária, e uma mudança económica, uma mudança de paradigma económico, não é? Deixámos de ser a cidade do século XVIII, claro. Uma sociedade setecentista, para a tal Lisboa, entre a Lisboa liberal e a Lisboa republicana. Estamos numa fase de mudança e é preciso também mão de obra, a tal Lisboa que também se está a tornar mais burguesa, não é? Ao estilo francês muitas vezes, mas de alguma maneira precisa de mão de obra para o fazer, não é? Mas também quer ser uma cidade industrial, embora a Parque demore, mas é aqui que começa a industrialização portuguesa, não é? Muito bem, então eis-nos chegados às condições de vida destas pessoas. Primeiro que tudo, os direitos. Nós vimos de facto do presente, não é? E estamos habituados a pensar em questões como subsídio de desemprego, baixas, não é? De atestados, não é? Etc. A gravidez, o direito na gravidez, o trabalho infantil, o horário de trabalho, a greve. A situação era muito diferente nesta altura. Ou seja, recebia-se maioritariamente, a população operária recebia ao dia, à jorna, e a jorna, ou seja, ao dia de trabalho, era enquanto houvesse trabalho ou enquanto o patrão quisesse. Não é? Não havia um horário de trabalho. Em relação às leis, aquilo que nós falamos, as leis de proteção do trabalhador, não é? Não existiam, ou seja, aliás, só em 1891 é que surge a primeira lei com alguma proteção ao trabalho feminino, ao trabalho infantil, e o que diz é que crianças menores de 12 anos não podem trabalhar em indústrias perigosas. O que significa que até aí claro, não havia qualquer exatamente. limitação. E as indústrias perigosas são, nomeadamente, por exemplo, indústrias químicas, se quisermos, não é? E trabalhar, a fazer bombas, essas coisas ali no arsenal. Sim, por portanto, exemplo. trabalhar com pólvora, etc. Exato. E os cortumes, que muitas vezes são trabalhados também com químicos, não é? E alguma proteção laboral às mulheres também. Essa legislação surge em 1891, que diz que uma mulher, depois de dar à luz, não é? Podia ter, acho que era uma semana sem ir trabalhar. Mas isto também só funcionava para quem tinha um contrato. São pouquíssimas pessoas. Não é? E depois, se não se trabalhava, não se ganhava. Também há esse fator. Exatamente. Não há proteção social, não é? Não há subsídio de doença, não existe, não é? Aliás, não vai haver até final do século XX, não é? Mas de alguma maneira não existia nem sequer, e neste momento também, então essa organização operária também vem daí, desta falta de proteção. Não é? Porque as primeiras organizações que nós temos de iniciativa operária, que são as que eu estudei, essencialmente eu não estudei todas as associações de classe, todas as mutualistas, eu estudei aquelas que partem da iniciativa operária, surgem exatamente pela falta de apoio às mutualistas, não é? As mutualistas são as primeiras, não é? São as primeiras e que surgem dessa falta de condições, e as pessoas organizam. São os socorros mútuos. Os socorros mútuos, que muitas delas ainda existem, atenção, não é? Então, as pessoas davam uma cota quando recebiam, e depois, se precisassem em caso de doença, servia também em caso de morte, que as pessoas muitas vezes nem sequer tinham dinheiro para enterrar os seus, não é? Fazer o caixão, era ao ponto de não haver... E a associação provia funeral. Exatamente, pelo funeral, por algum apoio à família no caso de morte, por exemplo, no caso de doença.
seja, é uma sociedade mutualista, não é? Mas elas depois vão evoluindo para outro tipo de associações mais, digamos, mais global, com mais holísticas, vá. Porque quando surgem, as mutualistas são legisladas e podem surgir, mas ainda não é legal haver associações laborais, associações de classe, não é? Os primórdios dos sindicatos. E então são as pessoas do mesmo ofício que se juntam e fazem a sua associação mutualista do seu ofício. Quase como as corporações medievais, não é? Vem daí das corporações ou da Casa dos 24 também, que é outro tipo de organização. Mas é impossível fazer federações nacionais, não é? Portanto... Isso não é possível. Mesmo quando as associações de classe, ou seja, as associações laborais são permitidas, que são em 1890, não é? E começamos a ter então um associativismo operário por classe de trabalho, se quisermos, chamava-se associações de classe exatamente disso, por ofício, mas muitas delas não organizam-se dessa forma porque para além têm a mutualista, têm a associação de classe e têm o jornal. E tem a escola operária. Certo. E tem a sociedade filarmónica. Até holística também nesse sentido, não é? Tentar prover à instrução, à educação, não é? À presença cívica e física. E às necessidades que o Estado também não dava a estas populações. Porque não é? havia este debate, não é? Se deveria dar ou não mais direitos. Esse debate existia, havia certamente deputados, figuras que defendiam. Tanto que temos muitas associações mutualistas filarmónicas de apoio que são de origem burguesa. São pessoas de uma classe um bocadinho mais alta que acham por bem que é essencial organizarem-se também como um apoio ao outro, uma questão de solidariedade, de humanismo, etc. Não é? Mas de alguma maneira, porque o Estado não o faz, substituírem-se ao Estado, no fundo. Mas de alguma maneira, estas associações de classe, temos vários tipos de associativismo. Porque o Estado não permite que as associações laborais tenham, por exemplo, um fundo mutualista. Não permite que tenham, por exemplo, autonomamente que deem instrução, que seja uma sociedade de instrução. Por isso é que, por exemplo, no caso da Voz do Operário, a Voz do Operário começa por ser a associação de classe dos tabaqueiros, certo? E depois, como quer ser uma sociedade de instrução e de apoio, muda e passa a ser a associação, a sociedade de instrução, a Voz do Operário. E aí já pode ter o seu jornal, já pode ter a sua escola e já pode ter até a sua mutualista. Aqui bem patente essa tensão e essa situação, de facto. E falas aí de outra questão, que é a importância dos jornais, não é? Os jornais acabam por ser também veículos de difusão das ideias até de cada uma das classes e de um movimento, digamos, operário mais coletivo. Os jornais é uma realidade deste período em todas as esferas. E a esfera operária acolheu-os muito bem. Temos jornais das várias associações, muitas das associações tinham jornal, outras mesmo que não tivesse, mas como tinham a mesma morada que um jornal, acabavam por ser também um veículo da mensagem dessas associações, não é? Mas o jornal tem esta função também de criar narrativa, como qualquer jornal, não é? Criar um sentimento de comunidade, que era algo que este grupo, que são pessoas vindas de várias origens geográficas, não é? Que aqui se encontram num espaço novo, são os novos lisboetas, e quer-se criar também, e é uma sociedade, é uma classe que está a surgir e a afirmar-se, precisa de encontrar as suas formas de sociabilidade, de comunicação e de reivindicação e de ocupação do espaço, porque atenção, estas pessoas não eram de Lisboa, ou seja, como é que se ocupa também, como é que se tem direito à cidade? Claro, essencial. Títulos como a Federação, o Eco Metalúrgico, a Obra, a Luta, a Vanguarda. Que tem também, muitas vezes, as diferenças entre estes jornais são, muitas vezes, são
muitas delas são jornais de uma classe, de uma associação de classe, outros jornais são de um conjunto de associações de classe por exemplo, de cariz anarcossindicalista ou de cariz socialista, que são estas duas correntes. Nós temos de detalhar este assunto, até porque nos estamos a aproximar da data deste 1º de maio e, portanto, se calhar seria útil para já perceber um bocadinho desta história do 1º de maio, porque esta data, onde é que ele surgiu, Ana? Então, o 1º de maio, o dia 1º de maio, foi decidido que 1º de maio ia ser o Dia Internacional, festivo, digamos, não é? Internacional dos Trabalhadores, em 1889, no Congresso Operário Internacional de Paris, onde há 2 representantes do movimento operário português. Os tais que falámos no início. Exatamente. E porquê o 1º de maio? Então, o 1º de maio foi sugerido que fosse este dia, em honra do que se chama os Mártires de Chicago, que é um conjunto de operários que têm uma jornada de luta, fazem uma greve, e uns são mortos. Proibidíssima, claro. Embora em Lisboa, fazendo aqui uma parte, elas aconteciam, mas eram proibidas durante este período, mas iam acontecendo. Faz lembrar um célebre sketch dos gatos fedorentos relativamente ao aborto. Exatamente, é por aí. Mas eram proibidos, seja como for. Mas os Mártires de Chicago, alguns destes operários foram mortos pela polícia no próprio dia de greve e outros foram presos e acabaram por ser condenados à morte. Portanto, posteriormente. Maio de 1886 em Chicago. Exatamente. 3 anos depois, em 89, o Congresso Operário Internacional decide que este é o Dia Internacional dos e das trabalhadoras, gostava eu de juntar, de alguma maneira, e é decidido que o 1º de maio, esta jornada de luta, este 1º dia do trabalhador, seria a 1 de maio de 1890. E no dia seguinte ao Congresso Internacional Operário Socialista de Paris, que ocorreu em 89. Sim, logo no ano seguinte, a rapidez com que estas coisas acontecem. Na 1886 em Chicago, 1889 a decisão de tornar esta data uma data universal, internacional, e depois logo em Lisboa, no ano seguinte, este 1º de maio. Em Lisboa e em várias cidades europeias, americanas, etc. Não é? Ou seja, acontece nos Estados Unidos, em várias cidades, no Brasil e na Europa. Não é? Acho que podemos já falar de uma certa globalização. Uma globalização dos proletários de todo o mundo, não é? Que era a grande frase. Univos. Claro. Isto está integrado na Segunda Internacional, também talvez seja interessante, não é? A Primeira Internacional, 1864, Londres, ainda com Karl Marx como figura central, e esta Segunda Internacional, antes destas cisões, não é? Aliás, exatamente. Pode ser útil também falarmos disso, porque também em Lisboa essas várias correntes também estão, digamos aqui, em tensão. E até na forma como se acha que se deve comemorar este 1º de maio, não é? Porque, de alguma maneira, há 2 correntes fundamentais do movimento operário lisboeta nesta altura, certo, que é a corrente anarcossindicalista e a corrente socialista. Aliás, o Partido Socialista Português surge uns anos antes, não é? Que não é este, há depois uma descontinuidade grande. Sim, não é este, é um... Certo, este depois é fundado em 73, exatamente, mas sim, há um Partido Socialista Português nesta época e tem também, de alguma maneira, havia 2 correntes no movimento operário. A corrente socialista e a Como corrente anarcossindicalista. Como é que elas se distinguem a nível do que defendem? Por exemplo, em relação ao 1º de maio, que eu acho que é interessante perceber, enquanto a corrente socialista entende que o 1º de maio deve ser uma festa do trabalhador, uma demonstração que a classe operária existe, é essencial à sociedade, mas não é um perigo para a sociedade, certo? Enquanto então propõe uma manifestação ordeira e cumprindo todos os preceitos que o Governo Civil e a Câmara Municipal e as autoridades determinam.
enquanto a corrente anarcossindicalista entende isto não é um dia de festa, é um dia de luta, de mostrar quem é o exército operário. Uma velha cisão que permanece ainda nos dias de hoje. Exato, então, as cisões da esquerda. Claro. E então como é que foi este primeiro dia? Portanto, estamos no dia 1 de maio de 1890. Pergunto, imagino que haja um ponto de reunião, que haja um percurso. Imagino que esse percurso, pergunto eu, sabendo um pouco a resposta, o objetivo será ir para os centros de poder, para o Palácio de São Bento, ou terá outros destinos? Então, antes dizer que apesar destas duas correntes dentro do movimento operário, antes do dia 1º de maio havia uma organização que se juntava às várias associações de classe, ou associações operárias, que decidia então coletivamente o que é que ia acontecer. E o que sabemos é que logo em todos estes anos, ou seja, entre 1890 e 1900, temos sempre o mesmo percurso. Qual era? Então, o percurso começa as pessoas juntam-se nos restauradores. Ok. Uma praça grande, central. Uma praça simbólica desta nova Lisboa, não é? Recém-inaugurado, com aquele monumento recém-inaugurado, a zona nobre da cidade. Sobe-se à Avenida da Liberdade, que também recém-inaugurada, o passeio burguês da época. Ou seja... Isto é de uma afirmação, é de uma coragem ao mesmo tempo. É, porque é o espaço onde estas comunidades não estavam. É de facto dizer, nós existimos e fazemos parte da cidade. Nem que seja nesta perspectiva ritual, porque era um espaço que não era... As pessoas vestiam-se a rigor para o 1º de maio, não é? Então, as várias associações de classe, os vários grêmios, as várias sociedades recreativas, bandas musicais, etc., de cariz operário, juntam-se, levam os seus dizeres, as suas carretas há descrições muito interessantes sobre isso. As várias classes juntam-se, as várias associações organizam-se e depois há uma salva de foguetes e então esta manifestação ou este cortejo começa a avançar pela Avenida da Liberdade e depois sobe a Rua do Salitre. Ok. Portanto, depois da Praça da Alegria. Exatamente. Sobe a Rua do Salitre, vai ter ao Rato, Rua de São Bento e depois vai para a Rua Saraiva de Carvalho até ao Cemitério dos Prazeres. Ao Cemitério dos Prazeres. Para no Cemitério dos Prazeres. Porque, de alguma maneira, se este início é no centro simbólico da cidade, num sítio que era muito próximo das sedes das associações laborais, não é? Das associações de classe, mas depois subimos para a rumagem, de alguma maneira, como se dizia, ao apóstolo do movimento operário. Apóstolo. Que era o José Fontana. José Fontana tem uma praça no centro da cidade, junto ao Liceu Camões, mas nem toda a gente sabe quem é o José Fontana, porque é que ele está ligado a este movimento, ao ponto dos cortejos irem de uma forma quase ritual prestarem homenagem neste dia 1º de maio, e tão pouco que ele, se calhar, até poderia ser chamado Giuseppe Fontana. Exato. Ele é um cidadão suíço, mas filho de mãe portuguesa, de Odmira, que é ainda familiar da família Bertrand, não é? Então, de alguma maneira, este é um homem que nasceu na Suíça, mas que acha-se, não se sabe muito da vida dele enquanto criança, mas que por volta dos 7 anos veio com a mãe, depois da morte do pai, com a mãe e com as irmãs para Lisboa, entende-se? Foi operário tipógrafo, provavelmente por este apoio familiar na livraria ou na editora da Bertrand. Okay. Trabalhou na Bertrand durante muitos anos e era essencialmente um homem fundador, um dos fundadores do Partido Socialista Português e o fundador também de uma série de associações operárias. O homem muito politizado, muito a par dos movimentos já que aconteciam. Que se correspondia com Marx. Uau!
conectado, era muito amigo de Antero Quental e que morre muito novo. Um homem também que teve a fundação de... 1876, muito antes destas datas, não é? É a morte dele, creio eu. Sim. Ele morre em 76, é enterrado no Cemitério dos Prazeres e em 1884 as associações, a Associação de Melhoramentos das Classes Laboriosas, mais uma série de associações juntam-se para lhe fazer um jazigo, um pequeno mausoléu, de alguma maneira, no Cemitério dos Prazeres, que ainda lá está. E é este ponto focal do 1º de Maio. E é aqui que todos os cortejos de desfile do 1º de Maio vão ter. Não é? É uma informação que não está presente na maioria das pessoas. Será que ainda hoje haverá ecos deste movimento? Eu não vou todos os anos no 1º de Maio ao Cemitério dos Prazeres, mas quando lá vou, porque acho que é muito interessante tentar perceber se esta tradição se mantém, normalmente há flores frescas nesse dia. Portanto, há indícios desta Exato. tradição. E vê-se que é uma campa cuidada. Há quem ainda leve isto muito a sério. Era um ponto de encontro de pessoas, por exemplo, eu vou dar um saltinho muito rápido para perceber a permanência desta devoção ao apóstolo, porque de alguma maneira, mesmo durante o Estado Novo, era um sítio onde apareciam flores frescas no 1º de Maio. Ou seja, esta tradição porque temos que pensar que também é uma forma de criar consciência de classe, de criar história comum, claro, de criar uma identificação enquanto grupo social. E o José Fontana cumpriu esse, porque depois morreu muito novo, e os seus amigos, colegas, camaradas, uns da sua corrente, outros de outra, mas que viam nele alguém que tinha este perfil também e que depois entrou nesta lógica casou bem com a lógica de uma população operária que vem. Os novos lisboetas vêm do meio rural, porque todo o resto do país era rural. Ou seja, esta ideia do 1º de Maio também calhar na altura das maias, das festas da primavera, em que desde tempos imemoriais as pessoas se organizam em piqueniques, em festejos e em encontros sociais. Este sincretismo, não é? Que faz parte também na história do movimento operário. Claro. Falaste da corrente do José Fontana, onde é que ele se enquadraria? Logicamente na socialista, não é? Sim, exatamente. Na mais conciliadora. O que é curioso é que... Mas se calhar, na altura... É um claro. A verdade é que morreu em 84. Ainda não estava definida essa Exatamente. E estamos a falar em 90, se calhar nós não sabemos para onde é que ele teria evoluído. As pessoas têm as suas opções. Não... A verdade é que ao longo desta década, não é? Há dados da participação das pessoas, ela é tendencialmente crescente e acaba por adquirir números impressionantes. É tendencialmente crescente enquanto a participação das pessoas, do povo operário, do exército operário, como se dizia na altura. Porque só enquadrar, o 1º de Maio acontecia com arruadas e momentos musicais pela cidade, pelas várias sociedades filarmónicas ou as bandas das várias associações. Depois acontecia este cortejo de manhã até ao Cemitério dos Prazeres e depois havia um grande comício. E esse comício então tinha que ser num sítio fechado, porque não era permitido, exatamente, de alguma maneira as pessoas, o que é que acontece? As associações de classe iam todas ao cortejo, muitas vezes ao comício é que se separavam. Por isso, mesmo as várias correntes dentro do movimento operário iam ao cortejo. Propriamente dito. Sim. Há uma ideia em termos de números de escala. Então, temos inicialmente com os dados que temos são os que fomos tirar aos jornais operários e da época e nem sempre vamos... mas temos, os dados que temos, mas dão uma tendência, não é? Então dão uma tendência crescente. Por exemplo, em 1891 temos uma participação de cerca de 2.000 pessoas, não é? Por exemplo, mas em 1898 já temos
28 mil pessoas. É muita gente. É um aumento muito grande. Mas de alguma maneira, por exemplo, em 92 há um decréscimo, mas tem a ver também com a crise que estávamos a passar na altura. Ultimato. Crise económica, claro, internacional, cambial, etc. Claro. Mas e depois há momentos em que há um decréscimo também. Por exemplo, em 1900 há um decréscimo de alguma maneira, mas tem a ver também com a mobilização do movimento operário e com crises que acontecem dentro do próprio movimento. Operário. Por exemplo, basta as associações anarcossindicalistas dizerem não, este ano nem ao desfile nós vamos, para haver um grande decréscimo. Não é? Tem a ver com os vários momentos políticos. Sim, de ruptura e de decisão e de tensão. Exatamente. Bem, a verdade é que todos estes movimentos acabam por ter, digamos, já se sente a Revolução Republicana em todo este período, não é? E ela acaba por se concretizar, enfim, primeiro o regicídio em 1908, depois a Câmara de Lisboa ganha, digamos, o Executivo Republicano, e depois então em 1910 há mesmo a instauração da República. E de que forma é que estes movimentos operários evoluem e se adaptam a este novo período? Então, o movimento operário tudo isto estava a acontecer com o movimento republicano muito misturado neste movimento operário, não é? Mas, de alguma maneira, com a implantação da República, de alguma maneira há um desacreditar das promessas do movimento do republicanismo, não é? Ou seja, há um divórcio litigioso entre o movimento operário e que se dá muito rapidamente entre o movimento operário e os governos republicanos. Eu trouxe aqui só em 1913, um jornal anarquista chamado A Terra Livre dizia: quase 3 anos já lá vão, quantas ilusões desfeitas, quantos sonhos dissipados. E no 1º de maio também depois dizem: é um dia de protesto e de revolta, mas as nossas tradições são revolucionárias, mas as deste governo passa a ser só uma festiva manifestação platónica. Ou seja, de alguma maneira está desacreditado. Há um desencanto. Sim. Na verdade, o curto período da República também foi impactado mais tarde, depois pela participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, e não só, não é? São 16 anos. São 16 anos, um período alucinante. Passou assim, com a Primeira Guerra Mundial, com pneumónica. A gripe pneumónica. Temos muitos, com crises económicas, etc. Não é? É um período muito difícil de julgar, nem que seja pela sua curta duração. Isto em história normalmente trabalha-se a longo tempo, não é? Exatamente. Sim. Mas de alguma maneira há um descrédito do movimento do republicanismo pelo movimento operário. Sentem-se traídos, um bocadinho como o movimento feminista, e outros movimentos sentem traídos nesta... A verdade é que é um período depois muito complexo também o que se segue, não é? E o que vai dar aso a esta data que por acaso se assinala agora, exatamente neste mês, o centenário do 28 de maio de 1926, a instauração da ditadura militar que irá dar lugar ao Estado Novo em 1933, e aí há uma tensão também em relação a esta data, portanto uma proibição à partida, mas também uma tentativa de apropriação, não é assim? Temos os dois lados, não é? Porque, de facto, o último 1º de maio antes de 1974, não é? O último 1º de maio a ser comemorado porque durante a República foi sempre comemorado, não é? Mas o último foi mesmo a 1 de maio de 1926. De 27 Exatamente. dias depois, 25 dias depois, perdão. Exatamente. Vai haver o golpe. Exatamente. E tudo muda. E de alguma maneira, então, inicialmente é proibido, o 1º de maio é proibido, e é proibido o 1º de maio, festa internacional ou luta internacional dos trabalhadores ou Dia Internacional dos Trabalhadores, é proibido completamente, mas há uma tentativa entre 1934 e 1939 de constituir nesse dia, pela FNAT, Fundação Nacional da Alegria no Trabalho, uma das organizações do Estado Novo,
que vem de uma tradição muito ligada ao fascismo italiano, que tinha uma organização idêntica, mas tenta-se fazer neste dia 1º de maio como o dia da festa do trabalho nacional. E acontece ao longo destes 5 anos, mas é algo que não tem sucesso, porque de alguma maneira o 1º de maio, enquanto dia de luta e de mostrar a força do exército operário, como se dizia durante a monarquia constitucional e durante a República, ainda está na memória das pessoas. E portanto é incompatível com o Estado corporativo, autoritário. E até porque as próprias associações, este associativismo operário foi completamente desmembrado durante o Estado Novo. As escolas operárias foram fechadas, as bibliotecas populares foram proibidas, as associações de classe foram desfeitas, não é? Os próprios arquivos foram para o governo civil. Há assim um movimento de destruturação deste movimento operário. Desde logo a liberdade de associação é coartada, não é? Mas é limitada. Gostava só de contar uma história, que é, antes de 1934, em 1931, ainda não estamos no Estado Novo, estamos ainda em ditadura, no 1º de maio de 1931 há uma luta contra a ditadura. Um contragolpe. Uma tentativa. Claro. Uma tentativa. Há uma sublevação dos quartéis militares na Madeira e na Guiné-Bissau, porque têm falta, querem ser rendidos de alguma maneira, então revoltam-se contra o Estado, contra o governo da ditadura militar. Ao mesmo tempo, temos uma greve dos estudantes universitários de medicina de Lisboa, ou seja, ali no Campo Santana. Essa greve acontece num dia interessante, que é no 25 de abril de 1931. Completamente visionário. No dia 1 de maio, há um estudante que é morto e que, quando vai enterrar no dia 1 de maio, os colegas se juntam, fazem uma manifestação, descem ao Rossio, juntam-se a eles militantes anarcossindicalistas e militantes do PCP, um partido político que tinha 10 anos na altura, não é? Fundado em 1921, e há um rebuliço no Rossio, em que a polícia, a GNR, proíbe esta manifestação, mas há tiros, pancadaria no Rossio no 1º de maio de 31. E a verdade é que ao longo de todo o Estado Novo foi proibido, foi censuradas as notícias quando aconteciam coisas, mas foram acontecendo coisas. Claro. Nem que seja há muitas pessoas que têm a memória de irem com os pais ao cemitério dos Prazeres no dia 1º de maio, lá fazer uma espécie de peregrinação. Mas depois temos, por exemplo, também em 1934 há também greves em Setúbal e em Lisboa no 1º de maio. É sempre um dia que se mantém como um dia de luta de alguma maneira. E depois em 62, em 63, em 65, quando 68... começam as lutas estudantis e durante a Guerra Colonial, claro. Claro, exatamente. Seria um tema extraordinário para tratar também o 1º de maio no Estado Novo. E obviamente que é muito interessante. Fizemos aqui um pequeno esboço dele. Não podemos deixar de terminar este programa com este 1º de maio, o primeiro em liberdade depois do 25 de abril de 1974. Nem eu nem a Ana éramos nascidos, mas eu por pouco ia nascendo prematuramente, porque a minha mãe estava grávida de 7 meses nessa altura. E é uma data de facto de reconciliação com este passado de lutas operárias e de movimentos sociais que estavam silenciados, asfixiados há muitas décadas. Sim, mas que mantiveram-se ali sob a superfície de alguma maneira, latentes, não é? Latentes. E é verdade que o 1º de maio passa a ser feriado a partir de 74. Não é? Antes disso não era feriado. E é muito interessante como este 1º de maio de 1974 é um bocadinho, quando, não diria que mas mostra que o 25 de Abril passa de golpe militar para uma revolução.
porque de facto é quando há a comemoração da liberdade e do fim do Estado Novo em todo o país. Há filmagens e há relatos do 1º de maio de 1974 em quase todas as aldeias, vilas e pequenas cidades deste país, ou seja, há quem diga há quem faça esta analogia, foi o referendo do 25 de Abril. O referendo popular. Exatamente. Verdadeiramente popular. Ana, agradeço muito esta viagem pelo 1º de maio e tudo o que se lhe seguiu. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Para mim também, obrigado. E este é o nosso penúltimo programa da 3ª temporada. Ainda haverá um último especial a encerrar a 3ª temporada de Histórias de Lisboa, mas podemos desde já afirmar que vamos fazer uma 4ª temporada a partir do próximo outono. Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. E à semelhança do que tinha dito também para o regresso da banda Cara de Espelho, da Maria Antónia Mendes, que é uma das autoras do nosso genérico, também a banda do Nuno Rosa, o outro autor, também vai apresentar-se ao vivo neste mesmo fim de semana no Barreiro, na cooperativa A Mula, e é uma experiência a não perder. Obrigado. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.